Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a reunião. É sempre bom estarmos reunidos, buscando aperfeiçoar, aprimorar nossos conhecimentos sobre vida espiritual, sobre o reflexo da nossa vida atual na nossa vida espiritual. Sempre bom lembrar que nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne. Às vezes eu me repito lembrando isso, muitas vezes nós nos pensamos falando, o meu espírito, e na realidade nós não temos um espírito, nós somos um espírito, temporariamente num corpo de carne. E se somos espíritos temporariamente no corpo de carne, se isso aqui é transitório, é passageiro, e a gente sabe disso, os seres humanos, os homens, são os únicos animais que têm consciência da morte, pelo menos até onde a gente saiba. Nós sabemos que vamos morrer, e nós vivemos sempre com essa espada da morte sobre nós, porque nós não sabemos quanto tempo temos na Terra. Pode ser longo, pode ser curto, pode ser abreviado, e a gente não tem essa noção. Então a gente tem uma tendência a focar muito no hoje, no aqui e no agora, que é uma tendência do materialista, mas não só do materialista, de qualquer um que não se pense como espírito imortal, ainda que se saiba como espírito imortal. Porque uma coisa é saber, outra coisa é agir como, ou pensar como. Se utilizar da encarnação, do momento carnal, para um crescimento espiritual. Porque um dos grandes enigmas do homem, nós temos 3 grandes enigmas, 2 por conta da ciência para resolver. Um dos enigmas é se o universo foi criado ou não foi criado. É criacional ou não é criacional? Isso é um dos grandes enigmas, a origem do universo. A ciência se debruça sobre essas questões, de vez em quando, surgem novas teorias. Uma das mais recentes e abandonadas foi o do tal do Big Bang, né? Uma grande explosão que gerou esse universo ainda em expansão que nós estamos, porque o universo está em expansão. Isso é visível pelos equipamentos astrofísicos, mas, então, se está em expansão, ele teve um começo. Se teve um começo, roda o filme para trás, chega-se lá num determinado ponto em que aconteceu uma grande explosão. Mas o que explodiu? E o que fez aquilo explodir? Essa é uma questão. E o que tinha antes da explosão? São questões que a ciência não responde. Uma das teorias era o nada, e que acabou indo para o nada, porque realmente o nada explodir é também uma maluquice, né? Eu até costumo brincar, a única coisa que surge do nada é motoqueiro no trânsito, né? A gente olha, não tem nada, de repente já passa um, né? Que é a única coisa que surge do nada. Fora isso, né, o nada explodir. Então essa é uma questão, né, que a ciência tem para resolver. A outra é o surgimento da vida. A vida surgiu, mas como ela surgiu? Existem várias teorias, mas não certezas. E isso é do âmbito da ciência. E o terceiro grande enigma, que é da filosofia e das religiões, é o sentido da vida. Por que a gente vive? Qual a razão da gente passar esse período? Tá bom, nós somos espiritualistas? Maravilha, nós somos espiritualistas. Mas também os materialistas também têm questões existenciais. Mas se somos espíritos temporariamente num corpo de carne, o que a gente está fazendo aqui? Para que serve isso? Nós temos uma origem espiritual. Como explicar as diferenças? Como explicar as desigualdades? Como explicar a miséria e a riqueza, a miséria extrema e a riqueza absurda com a justiça divina, com a misericórdia divina?
Como explicar a morte de crianças? Como explicar os grandes... o mal? O mal é também uma questão complicada de ser explicada, porque se Deus é bom, se do bom só pode surgir o bem, de onde surgiu o mal? Então, essas questões são questões que têm a ver com o sentido da vida, são as chamadas questões existenciais, que as filosofias e as religiões, me repito, elas buscam trazer respostas. E Kardec, um cientista, um pensador, não é, acho que muita gente teve a oportunidade de ver o filme, conhecer um pouco da biografia de Kardec, não era um místico, não era um visionário, não era alguém que tomava um chá de qualquer coisa e entrava em alfa e depois vinha com alguma ideia. Era um homem muito centrado, um cético, um positivista, um homem de ciência, um homem versado em várias áreas do conhecimento. Era uma pessoa de grande cultura, mas que também tinha suas questões existenciais, mas que também tinha suas perguntas. Perguntas não respondidas nem pela ciência, nem pelas religiões. Então, quando ele se depara com a fenomenologia inquestionável do movimento de objetos, das pancadas, porque isso está na imprensa, na época, imprensa de todos os países da Europa e também nos Estados Unidos, os fenômenos inexplicáveis de movimentação, de objetos, de pancadas, que podem ser replicados também de uma forma de mistificação, sem dúvida nenhuma, tudo pode ser mistificado, mas que vários cientistas se debruçaram e constataram que não haveria ali nenhum tipo de vigarice, nenhum tipo de mistificação, e que não encontravam explicação. Então, muitos homens de ciência passaram para a investigação, e Kardec foi um deles, quando instado por alguns amigos de que o fenômeno era real. Ele, ao se deparar com aquilo, ele faz uma pergunta que é muito curiosa, é uma pergunta que talvez a maioria de nós não fizesse ao se deparar com esses fenômenos de comunicação de um mundo espiritual. Na época não se tinha essa noção. Sabia-se que havia a fenomenologia, mas não sabia-se o que era. Ali perguntavam-se, faziam perguntas, e Kardec faz uma pergunta muito interessante, talvez a pergunta que mostrasse o seu gênio. Quem são vocês? Porque na cabeça dele, uma mesa não pode se mexer. Até poderia, num fenômeno magnético de eliminação da gravidade, mas não responder perguntas. Uma cesta, um lápis, não pode se levantar e sair respondendo perguntas. Paredes não podem ter pancadas com fenômenos inteligentes. Se há um fenômeno inteligente, então há uma força inteligente movimentando um objeto que naturalmente ele é inerte, como é o caso de uma mesa, como é o caso de uma parede, como é o caso de um instrumento musical que não tem um músico tocando, é um instrumento inerte. Então, há uma força inteligente. Se há uma força inteligente, porque ela responde perguntas e ela tem efeitos inteligentes, a pergunta que surgiu no cientista foi: quem são vocês? E a resposta foi: nós somos as almas dos homens que já viveram na Terra e que hoje estamos numa outra dimensão. E aí, então, ele dá início a um conjunto de interrogações no sentido de satisfazer as suas questões existenciais. Ora, se o fenômeno diz que são as almas, os espíritos, das pessoas que viveram na Terra e que hoje estão numa outra dimensão, opa, como é que funciona esse negócio desse lado? Porque se nós estamos na Terra e vamos para uma outra dimensão, não é de bom tom que a gente saiba o que tem do outro lado, chamado depois da morte. É como se a gente... É uma viagem. Eu acredito que muitos de nós aqui estamos num bairro de classe alta
da cidade do Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas aqui são viajadas e conhecem muitas cidades e países. Eu estava vindo agora, escutando na CBN, um repórter investigativo que já visitou 70 países. E ele falava de antes de ir para esses países, da pesquisa que ele fazia sobre a cultura, sobre a comida, sobre a moeda, sobre as questões onde ele iria se hospedar, sobre aqueles que poderiam ser guias dele na busca das reportagens. Ou seja, ele não saía do Brasil a Bangu, como se dizia antigamente. Aliás, Bangu é aqui, né? Mas ele não saía assim, sem mais nem menos. Ele saía com um conjunto de informações. Por quê? Porque chegando lá neste local, ele já estaria com pessoas para recepcioná-lo, já saberia onde se hospedar, já saberia o valor da moeda, já teria noção da cultura de onde ele estava indo. E olha que ele foi para lugares complicados, porque ele era repórter de guerra, então cobriu a guerra do Afeganistão, cobriu as guerras na Europa, lá daquela região da Bósnia. Então ele não ia para Paris para fazer viagens turísticas, e mesmo assim, se fosse, seria de bom tom fazer uma pesquisa. Ora, nós vamos fazer essa viagem. Nós vamos para uma outra dimensão. Porque se nos sabemos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne e o corpo fica, nós vamos para uma outra dimensão. E que dimensão é essa? E como funciona esse negócio? Céu, inferno, purgatório, como as religiões tradicionais nos falam? Mas o que é céu? O céu é um estado de bem-aventurança, em que você fica lá numa nuvem ouvindo as harpas dos anjos. Deve ser muito chato. Sinceramente, eu não sei o que vocês acham disso. Uma pessoa ativa deve ser muito chato ficar sem ter o que fazer. Ainda por cima ouvindo harpa. E quem não gosta de harpa? Como é que fica? O inferno. Bom, o inferno é um local onde vão as pessoas que não foram boas na Terra. Bom, deve estar cheio. Deve ter até problema de locação no inferno, porque aquilo deve estar cheio. Purgatório, inventaram um negócio no meio para quem não é tão bom, nem é tão mal, mas não faz muito sentido, não faz muita lógica. Cada religião tem a sua definição, e essas definições, os muçulmanos, nossos irmãos muçulmanos, que até se explodem para ir para um céu onde encontrarão 74 virgens e onde jorra leite e mel. Eu falei, meu Deus do céu, isso deve ser uma coisa horrorosa. O que o sujeito vai fazer com 74 virgens? Cara, não dá conta, às vezes, nem de uma. Como é que eu vou fazer com 74 e tomar leite e mel pro resto da vida? Já imaginou que troço enjoativo? Sim, isso é a nossa reação. Isso é a reação de quem para pensar. Não aceita. Aí ri. Não ri de deboche, não é isso. Porque a gente tem que respeitar as crenças. Ri porque não entra na cabeça da gente que um troço desse possa existir. Então, o que acontece? Larga de lado e vai cuidar da vida. E vai cuidar do dia, do hoje, do aqui e do agora, que é o real. E depois que eu morrer, eu vejo como é que eu resolvo esse troço. Se é que tem alguma coisa. Então, esse tipo de informação que nos chegou, e que muitas vezes elas vêm de forma ingênua para aquele que para pensar, também acontecia com Kardec. E o materialismo cresce muito, mesmo nos espiritualistas. Porque como a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer do outro lado, a gente fica focado no que é palpável. Então, nas nossas relações, no que é material, nas coisas, no prazer. E o prazer faz parte da vida material. O problema do prazer é quando ele bate de frente com as questões espirituais. Aí é que o prazer complica a nossa vida espiritual. Mas, enquanto eu não sei disso, o prazer, a satisfação dos meus sentidos, ele tem prioridade sobre as questões espirituais.
Mas a partir do momento em que eu conheço a vida espiritual, em que eu entendo como é o mecanismo de funcionamento daquilo de lá, quando eu tenho um compêndio, né, o Livro dos Espíritos é o primeiro de todos os livros, onde traz essas informações, está lá, pela proposta de Kardec, filosofia espiritualista. Lembra? As filosofias buscam trazer as respostas com relação ao sentido da vida. Então, a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista. Ela é aceita por alguns e não é aceita por outros, como qualquer outro tipo de filosofia ou qualquer outro tipo de religião. E a doutrina espírita não é uma religião, no sentido formal das religiões. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina sobre... Isso aqui é o título do Livro dos Espíritos e seus subtítulos. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, está falando de vida futura, do porvir, daquilo que está por vir, que é o futuro. O que é de grande interesse, porque é uma viagem que a gente vai fazer mais cedo ou mais tarde. Então, é de grande interesse. E como funciona isso? Então, a parte segunda do Livro dos Espíritos é o mecanismo de funcionamento. E essa parte que nos cabe hoje fazer uma reflexão, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ou seja, na vida espírita, como é que funciona a percepção, a sensação e o sofrimento dos espíritos? Porque na vida material a gente sabe como é que funciona. Ou seja, nós percebemos o mundo exterior através dos sentidos. A nossa percepção é sensorial, que se transforma num impulso eletroquímico que, através dos nervos, vai para o cérebro, onde é acumulado como conhecimento. É assim que funciona uma percepção externa. Ou é comparado e ali se toma um processo de decisão, ou é acumulado como conhecimento. Por exemplo, uma palavra nova, uma palavra do qual a gente não saiba o significado. Quando a gente ouve essa palavra e alguém nos explica o que ela é, através dos canais auditivos, nós compreendemos o sentido da palavra e ela lá, no arquivo cerebral, ela se transforma em conhecimento. Na próxima vez em que eu ouvir essa palavra, eu já sei o seu significado. É assim que nós vamos agregando o conhecimento. Mas para no cérebro? O cérebro é uma máquina orgânica, é um conjunto de células, as células mais nobres, sem dúvida nenhuma, mas é um conjunto de células. E o pensamento? Como funciona isso? E quando a gente morre? Quando a gente morre, o cérebro fica, porque fica o corpo todo. E a gente vai para onde? A gente tem percepções nessa outra dimensão, vamos falar de dimensões. Na época de Kardec não se falava assim, dimensões. Por que não se falava assim? Porque nós não tínhamos esse palavreado científico. Hoje a gente pode falar assim. Nós temos o que os espíritos disseram para Kardec? Nós temos um corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, porque ele associou lá com a vida vegetal, perispírito, que faz uma ligação entre o espírito, que é o ser inteligente, e a vida material. Esse corpo espiritual é formado de matéria também, mas de matéria quintessenciada na linguagem do tempo de Kardec. Ou seja, uma matéria numa dimensão não perceptível pelos sentidos. Então chamou-se de matéria quintessenciada. Esse chamado perispírito é o chamado corpo bioplasmático do pessoal da parapsicologia, contraparte imaterial dos corpos materiais, expressão complicadíssima dos pesquisadores das universidades russas. Então, nós temos um corpo espiritual, que dentro da doutrina espírita chama-se perispírito, que também é matéria, uma matéria numa outra dimensão vibratória, porque hoje a gente sabe a relação que matéria e energia, então é um corpo energético, é a mesma coisa, só em estados vibratórios diferentes. Mas isso é a partir de Einstein. Einstein
primeira metade do século passado. Kardec, segunda metade do século retrasado. Então, os espíritos não tinham condições de trazer para Kardec essa relação matéria e energia, como sendo a mesma coisa em estados vibratórios diferentes. Então, a gente tem um corpo espiritual que se desprende do corpo material e entra numa outra dimensão energética. Bom, isso já é uma explicação. E faz o quê? E como é que ele se relaciona? Como é que ele tem percepções? As percepções são diferentes, a captação dos estímulos externos é diferente da vida material. Por quê? Porque na vida material, esse corpo carnal, que ele é denso, ele é limitado na possibilidade de captação de percepção. Alguns exemplos podem melhorar essa compreensão. Eu já fiz mergulho. Então, quando a gente mergulha, vai para um outro meio, que não é o mesmo meio em que a gente vive. Portanto, tem que ir com uma roupa especial. Tem que ir com um equipamento especial para mergulhar. Uma roupa de mergulhador. Por quê? Porque a temperatura é diferente. E se for sem uma roupa especial e ficar muito tempo lá, o problema é da hipotermia. Então, você tem que ir com uma roupa diferente. Tá? Então, tem que levar um equipamento para respirar. Então, leva o tanque de ar, que também limita movimentos. Os movimentos debaixo d'água são completamente diferentes dos movimentos aqui em cima. A comunicação. Hoje já tem algum tipo de rádio e tudo, mas no mergulho esportivo, no mergulho de hobby, não se tem esse equipamento todo sofisticado. A comunicação é por sinais. Porque não tem como falar, não tem como... Então, sempre se comunica por sinais. Então, quando faz assim, não é positivo. Faz assim, eu vou subir. Porque é o sinal de subir. Quando você faz assim, não quer cortar a garganta de ninguém. É porque está ficando sem ar. Então, faz assim e o outro vou junto. Né? Então, são sinais combinados. Por quê? Porque o corpo... A possibilidade de comunicação está extremamente limitada pelo meio e pela vestimenta em que nós estamos usando. O espírito é a mesma coisa, ele mergulha no mundo material. Então ele veste uma roupa, que é o nosso corpo, que limita. Por quê? Porque no mundo espiritual, ou seja, nos espíritos desencarnados, a comunicação não é verbal. Ela é por pensamento. Aqui não. Aqui a gente tem que pegar o pensamento, vestir em palavras, que é o código, saber se esse código é o mesmo que o interlocutor usa, porque não adianta eu vestir por palavras o meu pensamento em português e fazer um discurso da televisão japonesa. Vai dar zero, a não ser que alguém bote legenda, que interprete o código. E a complicação de transformar pensamento em palavras e a compreensão. Eu acredito que com todo mundo aqui já aconteceu de nós falarmos uma coisa e o outro entender outra completamente diferente e vice-versa. Então, no mundo espiritual, não temos essa dificuldade. Para os espíritos mais elevados, para os espíritos mais densos, ainda tem essa dificuldade. A percepção é em 360 graus. Não existe órgãos de visão. A visão se dá, e visão não é visão como a gente fala aqui, porque a nossa visão, como a gente fala aqui, necessita de luz. Até porque todos nós somos invisíveis. Não sei se vocês sabem disso. Nós somos invisíveis. Tá? Nós nos vemos uns aos outros pelo reflexo da luz em nossos corpos. Porque se apagar a luz, nós não enxergamos. Nós precisamos de luz para enxergar, porque nós somos invisíveis. E é o que eu costumo dizer, eu não sou tão feio assim, eu só sou mal iluminado. É um problema de iluminação. Porque a gente só enxerga quando tem luz. E através dos órgãos materiais, que são os olhos. Porque sem os olhos nós não temos essa capacidade. Na vida espiritual não existe essa dificuldade. Não existe necessidade de luz e não existem órgãos
específicos. A captação é em 360 graus. E eu me lembro de uma vez, aqui na casa, não nesse prédio, ainda no 1079, até o Fim de Paiva 1079, onde começou o nosso processo de virar um centro espírita. Era um culto no lar que depois foi para uma sala lá e que virou um centro espírita e foi crescendo até que o condomínio não suportou mais a gente e nos empurrou para fora e nós viemos para a rua. Fomos colocados na rua literalmente. Mas lá no 1079, a primeira geração da casa, a fundadora Tia Vera, a Aurinha, que ainda está encarnada e volta e meia está aqui na casa, mas já numa idade muito avançada, e uma palestra comemorativa, e quem narra isso é a Aurinha, e que Altivo, um dos nossos mentores aí encarnados da casa, que era um médium de muitas possibilidades, estava fazendo uma palestra e uma comunicação. Ele estava mediunizado dando uma comunicação. Então, nós tínhamos uma mesa e era uma palestra, era uma reunião comemorativa. Tinha um vaso de plantas, um vaso com umas flores bonitas em cima da mesa. E Altivo, corpo do Altivo, estava à frente da mesa. A Aurinha sentada, dirigindo a reunião, mas só que Altivo estava na frente da mesa. E falando, Dr. Herman, que era o mentor dele, na época, fazendo a palestra. E Altivo gesticulava. Então, vamos imaginar que eu sou Altivo e o vaso está aqui atrás de mim. Altivo gesticulava. O que a Aurinha fazia quando ele gesticulava? Volta e meia ela segurava o vaso. Vai que ele deu um cacete nesse vaso aqui, derruba tudo. Né? Quando ele gesticulava, a Aurinha ia lá e tentava segurar o vaso. Até que, sem se virar, Dr. Herman falou, Aurinha, ele falava em um alemão arrastado, Aurinha, eu estou vendo o vaso. E ele estava de costas para o vaso. Ou seja, o espírito tem a percepção em 360 graus. A audição também muito mais apurada do que a nossa, porque nós temos uma audição apenas limitada em uma escala muito pequena de frequência em hertz. Então, cachorro tem uma audição muito melhor do que a nossa, tá? Porque é uma amplitude maior. Então, a audição também amplificada. Possibilidade de locomoção também muito melhor, mas tudo dependendo do nível evolutivo dos espíritos. E isso é que é importante que a gente perceba. Espírito sente dor, não como aqui. A gente sente, porque a dor aqui também é sensória. Alguma lesão num corpo físico gera uma dor. Como ele não tem corpo físico, não tem como lesionar. Mas ele sente dor? Sim, ele sente dor. Porque é reminiscência das dores que ele sentia aqui. E aí é que a gente precisa, de uma certa forma, compreender, e eu vou fazer isso de uma forma mais resumida, e convido a todos aqueles que queiram se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita, porque uma palestra, a gente não tem como, primeiro, interagir, fazer perguntas. Tá? E segundo, por mais bem intencionado que seja o orador, não dá para aprofundar temas que, de uma certa forma, necessitam de algum estudo. Não é que sejam tão complexos assim. Então, eu convido aqueles que se interessarem por aprofundar esse conhecimento aos cursos que a casa oferece, porque nós temos a oportunidade de interagir, tirar dúvidas e nos aprofundar nesse conhecimento. Então, a gente vai para as propriedades do perispírito. E é muito curioso, para que a gente possa fazer apenas um apanhado. Nosso perispírito é um corpo energético, afetado diretamente pela nossa moralidade. Essa vibração energética do nosso corpo, sendo um corpo energético, suas moléculas vibram numa determinada frequência. Essa frequência vibratória, que é acima da frequência vibratória da matéria densa, ela tem inúmeras gradações.
E essas gradações é que vão qualificar o espírito na sua moralidade, na sua vida espiritual. Então, todos os atos da nossa vida moral, e o que é a vida moral? É a escolha. As escolhas que nós fazemos, elas têm uma qualidade vibratória. Então, o que Jesus falou? Vou pegar aqui Jesus, só para nos dar uma orientação. Faça ao outro o que quer que te faça. E aí você está sempre dentro de uma regra de boa qualidade na escolha. Se você faz ao outro o que não quer que te faça, você está dentro de uma regra ruim na tua escolha. Ama ao próximo como a ti mesmo. Então ama a você. Usa você como referência. Tem amor por você. Para depois você ter amor pelo outro. Sem amor por você, você não vai ter amor pelo outro. Existe uma metáfora já muito badalada, mas que é muito significativa nisso, que é aquela máscara de oxigênio do avião. O que a comissária fala? Primeiro coloca a máscara em você, depois socorre o outro. Porque sem colocar a máscara em você, você não vai ter condição de socorrer o outro. Primeiro você se ama, e depois você ama o outro, faz ao outro o que quer que te faça. Então essas são regras simples, que normalmente nós não costumamos usar quando o nosso interesse pessoal entra em conflito com o interesse do outro ou o interesse coletivo. E aí nós vamos estar com o nosso comportamento, as nossas escolhas contaminadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso interesse pessoal predominando sobre o interesse coletivo, que é quando nós fazemos escolhas equivocadas perante a lei. Então, quando a gente causa o mal intencionalmente a alguém, nós estamos congestionando a vibração das nossas moléculas espirituais, da nossa molécula do nosso perispírito. E quando nós agimos no bem permanentemente, ou no bem, nós estamos aumentando a vibração dessas moléculas que compõem o nosso corpo espiritual. E o que isso significa? Significa que, no mundo material, com esse corpo denso que nós temos, bons, maus, mais ou menos, santos, capetas, capetas encarnados, estamos todos no mesmo plano. Estamos todos aqui dentro do mesmo nível, num plano material. Mas quando nós desencarnamos, ou seja, quando nós deixamos o nosso corpo de carne, nós não estamos mais presos na lei da gravidade material. Porque o que é que nos prende aqui nesse corpo material? A lei da gravidade. Que a lei é igual para qualquer um, moralizado ou não, conhecendo a lei ou não. Minha neta de 4 anos não sabe o que é a lei da gravidade, mas está presa na lei da gravidade. Newton entendia bastante de gravidade, mas estava preso na lei da gravidade. Independente de conhecer a lei da gravidade ou não, estamos todos no mesmo plano. Só que, e essa informação é que é importante, no mundo espiritual, ou seja, os espíritos desencarnados, eles não estão sujeitos à gravidade da Terra, e sim a uma gravidade chamada gravidade moral. Ou seja, gravitaremos para as regiões do espaço onde a moralidade é semelhante. Isso pode ser maravilhoso se nós formos pessoas boas, generosas, gentis, cordiais, porque nós vamos gravitar para as regiões do espaço onde as pessoas são boas, generosas, gentis e cordiais, e aí isso vai ser um paraíso. Você imagina um lugar onde você vai entrar no metrô, a estação está cheia e todo mundo abre Por favor, passe você primeiro, seja você... Tudo legal? Gentileza gera gentileza? Ou poderá ser um inferno se nós formos egoístas, maus, predadores. Nós vamos gravitar para as regiões do espaço onde nós somos, onde todos serão semelhantes. Então, nós estamos aqui definindo o mundo em que nós iremos viver através das nossas escolhas. E essa é uma informação que eu reputo como significativa e eu repito sempre que eu posso. Nós estamos construindo a qualidade da nossa vida espiritual
com as escolhas que nós fazemos. E se essas escolhas são de baixa densidade moral, ou seja, se o meu interesse pessoal sempre predomina no processo, eu estou complicando a vida. Mas se eu penso sempre no coletivo, não que eu deixe de ter interesse pessoal, cuidado com isso, porque não é para a gente se tornar um eremita no deserto, para abrir mão de tudo. Não é isso. O problema é quando o interesse pessoal bate de frente com o interesse coletivo. Aí eu estou entrando nas regiões mais densas. Isso, ao tempo de Kardec, talvez fosse até difícil de explicar. Mas hoje, com a literatura espírita que a gente tem, é mais fácil de compreender. Eu acredito que quase a totalidade das pessoas que estão aqui dentro dessa sala, no mínimo, viram o filme O Nosso Lar. Se não leram o livro, viram o filme. Quando a gente tem uma base da doutrina espírita, Nosso Lar não é ficção científica. Quando não tem base nenhuma, aquilo é ficção científica. Mas quando a gente tem alguma base, toda essa coleção de livros de André Luiz nos fala das colônias espirituais. E Nosso Lar é uma colônia espiritual de espíritos meio mequetrefe, tá? E acho que qualquer um de nós gostaria de se desencarnar e pegar Nosso Lar. Tá? Já imaginou chegar em Nosso Lar, mesmo que seja de maca? Parece uma colônia legal, mas não é essa maravilha. Mas já é melhor que a Terra. Mas são espíritos da Terra. Porque tem invejoso, tem orgulhoso, tem guloso, mas não tem traficante, não tem pedófilo, não tem estuprador, não tem crime, mas tem umas encrencas. Então são espíritos medianos para baixo. Aí a gente, quando vai ver que existem até defesas em Nosso Lar para os espíritos mais arraigados no mal, eles não estão expulsos, eles não conquistaram gravitação para habitar uma colônia melhor. E quando a gente vai ver mesmo na obra Nosso Lar, nós vamos ver que em Nosso Lar tem espíritos de diversas gradações morais dentro daquela colônia. Isso é gravitação moral. Então a gente tem espírito que sofre. Tem uma certa discussão com relação à alimentação. Porque ainda necessita de algo que a gente entende como um alimento mais denso. E o outro já não tem mais essa necessidade de alimentação. A gente não vê isso aqui na Terra? Pessoas que já conseguem se alimentar, né, de uns alimentos aí que eu entro em prece quando eu vejo um vegano ou quando eu vejo um vegetariano. Eu quase peço a bênção. Porque eu fico assim, meu Deus, né? Não torna ninguém melhor, não. Tá? O fato de se alimentar torna mais saudável, mas não torna melhor. Até porque Hitler era vegetariano, não fumava e não bebia. Tá? Então, não torna melhor, mas torna mais saudável. A gente fica com o corpo melhor, porque as escolhas morais não têm nada a ver com as escolhas, com a questão material, nesse sentido. Mas Nosso Lar teve discussão com relação a isso. Com relação à questão da alimentação. Por quê? Porque espíritos mais pesados ainda sentem fome. De uma certa forma, sentem fome. Ainda sentem necessidade de sensações que são da Terra. Porque muitos deles estão apegados a vícios, apegados a comportamentos muito materializados, e a mente está presa. E aí sofrem quando falta o corpo que pode desrealizar. Então, essa é um resumo do que acontece no mundo espiritual. Desencarnamos, com toda certeza, levando a bagagem moral que nós aqui conquistamos. Essa bagagem moral determinará a nossa condição de maior ou menor felicidade no mundo espiritual, força das nossas escolhas aqui. Tá? E aqueles que querem continuar a se aprofundar nesse estudo, que é maravilhoso e é extremamente rico, fica o convite para se inscrever nos cursos da casa, que estão sempre abertos. Tá? Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.